Boa tarde a todos. Nós iremos dar continuidade à 5ª Jornada Acadêmica de Educação em Saúde Digital, JAESD, que ela é promovida pelos estudantes da Liga de Saúde Digital, DigiLiga. É um projeto de extensão orientado pelo professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, coordenador do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Nessa tarde, nós iremos ouvir a palestra do professor Dr. Alexandre Nogueira, que é coordenador do projeto de teleodontologia da FAFOI da Universidade Federal do Ceará e preceptor do Programa de Residência em Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, cujo título é Projeto de Teleodontologia na FAFOI da UFC, estágio atual, desafios e perspectivas futuras. Essa palestra vai ser ladeada pela mediação da professora Manuela de Souza Calado, que é membro da DigiLiga e também docente do curso de odontologia da Uninasal Olinda, Pernambuco. Antes deles iniciarem, é um prazer, professores, ter a presença de vocês aqui. Eu gostaria de passar aqui para o professor Luiz Roberto para tecer alguns comentários e considerações iniciais dos trabalhos que serão realizados. Lembrando que nós teremos à tarde também um sorteio, né? Sorteio de vouchers e também das canecas em comemoração, né, aos 70 anos da UFC. Após essa palestra, vamos seguir as apresentações de trabalhos. Então, com a palavra, o professor Luiz Roberto, com as considerações iniciais dessa tarde. Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde, Manuela. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. E essa 5ª edição da JAESD, ela traz uma característica interessante e, além de contemplar um dos grandes desafios presentes na saúde do Brasil hoje, que é a implantação da saúde digital, ela também conta com a participação de pessoas da própria Universidade Federal do Ceará, e o senhor é uma prova bem viva disso, trazendo a sua experiência com uma atividade extremamente importante, que é a teleodontologia, coisa que eu acho que muito poucas universidades, não é nem no Nordeste, no Brasil, dispõem de um trabalho com essa relevância. Hoje pela manhã, uma aluna da odontologia já mostrou 2 casos em que o senhor fez ações de teleodontologia com muito sucesso e muita vantagem, principalmente para os pacientes, né, que eles estão sempre no foco, né? Mostrando também a importância de que nós possamos nos unir para que isso não seja uma atividade isolada de um grupo que fica anos e anos lutando desarvoradamente para subsistir, desde que nós temos as competências necessárias para que isso possa ser feito dentro da universidade e atraindo até pessoas de outras universidades e outras instituições, como é o caso da nossa mediadora de hoje, né? E, sem dúvida, a professora Manuela trará também contribuições importantes para que essas parcerias possam ser celebradas, porque na transição didática que nós vivemos hoje, na transformação, né, digital que nós vivemos hoje, é fundamental nós pensarmos nas parcerias, nós pensarmos na convergência de conhecimentos e saberes para que nós possamos melhorar cada vez mais o sistema de saúde do país. Quero agradecer a participação de vocês, professor, e então passo-lhe a palavra para que o senhor possa nos expor todas as suas considerações. Muito obrigado. Ok, professor Luiz, meu boa tarde para o senhor, professora Manuela e demais presentes. Dizer que é uma satisfação muito grande estar tendo a oportunidade de participar da 5ª JAESD,
feita pela Digiliga, que eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais através das redes sociais, dizer que para mim é um momento de muita felicidade, de muita honra poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo no projeto de teleodontologia. Então, vou pedir, acho que é o Luiz que vai ficar passando, né, já que não consegui passar por aqui. Então, pode passar o próximo slide, por gentileza. E aí a gente tem, como título dessa apresentação, Projeto de Teleodontologia na FFOI da UFC, estágio atual, desafios e perspectivas futuras. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está sendo feito e para onde nós desejamos ir e quais os caminhos que entendemos são necessários para que o projeto possa ser ainda mais implementado, ainda ter mais visibilidade, trazendo um alcance maior para as pessoas, para os pacientes, que, afinal de contas, todo e qualquer projeto, ele visa, acima de tudo, promover saúde. No nosso caso aqui, através do projeto de teleodontologia. Então, pode passar o seguinte. Eu vou começar falando um pouco sobre a origem do projeto. Como é que surgiu o projeto de teleodontologia? Qual é o seu nascedouro? Evidentemente que eu, enquanto docente há quase 30 anos de docência, outrora na Unifor, depois o UFC Sobral, e mais, a partir de 2013, FFOI, aqui em Fortaleza, minha formação na área de cirurgia bucomaxilofacial e estomatologia, eu sempre gostei muito da área de patologias. A minha prática clínica é muito voltada para a parte de tratamento de pacientes portadores de patologias e sempre me despertou muito esse tema. Além de que, enquanto professor, a gente acaba sendo uma referência para ex-alunos, referências junto à comunidade odontológica, quando do diagnóstico de lesões de maior complexidade ou, às vezes, até lesões simples, e que muitas e muitas vezes os colegas nos pediam uma opinião. Então, pode passar o seguinte, para os senhores terem uma ideia, eu recebia, através principalmente do WhatsApp, antes por e-mail, menos por e-mail, mas principalmente com o advento do WhatsApp, que passou a ser uma ferramenta muito comum na nossa rotina, eu recebia pacientes desde lesões, ulcerações aftosas, que não precisa de um tratamento específico, a não ser controle de sintomatologia, mas sem um tratamento específico da lesão, porque não há esse tratamento. Como eu recebia nessas imagens que os senhores podem observar, eu recebia lesões ali na borda lateral de língua, estágios iniciais de câncer de boca, em que uma biópsia associada a um tratamento conservador, a gente pode ter um paciente 100% curado, 100% tratado e 100% apto para retorno às suas atividades normais, visto que foi um diagnóstico precoce. E, ao mesmo tempo, eu tanto atendo na universidade pacientes com câncer avançado, como às vezes o colega está distante, está longe, sem possibilidade do paciente vir naquele momento à Fortaleza, e através de uma imagem, através de uma fotografia, através de uma coleta de dados básicos sobre comportamento da lesão, o próprio aspecto clínico, que fica muito tranquilo para se ver através da imagem, até do celular, a gente tem um diagnóstico de uma lesão em estágio avançado, será uma conduta mais paliativa, mas a oportunidade de passar essa informação a um colega que não tem uma rede de apoio, isso faz muita diferença para o colega e também para, principalmente, o paciente. Então, começou dessa forma, os colegas, né? Alexandre, o que é que você acha? Qual é o diagnóstico? Qual a conduta que você acha que eu devo fazer? Pode passar o seguinte. E a gente sempre com essa orientação, como, por exemplo, nessa situação que vocês estão vendo, eu tenho 2 pacientes com aumentos volumétricos na região inferior da face, na região mandibular. Do lado esquerdo, eu tenho um paciente que tinha um tumor benigno, ele tinha uma lesão benigna de característica muito
agressiva, que era um ameloblastoma nessa região, que destruiu praticamente toda a mandíbula do paciente. E no lado direito, eu tenho um paciente com um aumento de volume na região submandibular, que era um abscesso odontogênico a partir de um dente cariado. Conduta do lado esquerdo completamente diferente da conduta do paciente do lado direito, mostrado na imagem. Enquanto eu colho informações, há quanto tempo começou? Um paciente diz que ele lembra, faz 3 anos que tem esse aumento de volume, o outro paciente fala que foi de ontem para hoje. Então, eu posso orientar um dos pacientes ou o próprio profissional que encaminha, que está relatando o caso do paciente, que ele pode nos mandar de forma eletiva para fazer um exame por imagem, que a gente possa ter uma melhor precisão diagnóstica, como eu posso orientar que ele faça a extração dentária, que ele faça a drenagem do abscesso, com os devidos cuidados. Então, para quem não tem esse apoio para o diagnóstico, o projeto ele acaba contemplando muito bem todas essas dificuldades enfrentadas pelos colegas cirurgiões dentistas. Então, era dessa forma, pode passar o seguinte, por favor, que os pacientes, os colegas principalmente, mandavam por WhatsApp contatos diários, mandava foto do paciente, às vezes o próprio paciente está ali uma fotinha com o dedo do paciente, já que ele que mandou para o colega e o colega nos enviou, pedindo opinião, o outro mandou uma radiografia, Alexandre, o que é que você acha? É isso, é aquilo, o que é que eu devo fazer? Então, seguinte, esses contatos via WhatsApp, pode passar, eles são praticamente diários. E quando a gente vai para a literatura, né, análise, uso do WhatsApp, né, na análise de imagens, né, relacionadas ao cirurgião dentista clínico, pode passar, a gente observa que é uma ferramenta que já tem uma evidência científica comprovada de que o uso da imagem pode ser útil no diagnóstico, né? E esse trabalho mostra que a maioria dos usuários utiliza o WhatsApp para fins odontológicos, entre aspas, né? E isso se tornou parte integrante da sua prática diária, né? Os dentistas devem obter consentimento por escrito antes de enviar os seus materiais para uma segunda opinião, né? E a significância clínica é que o aplicativo WhatsApp tornou-se parte integrante da prática odontológica geral. Esse trabalho foi na Índia, um lugar que a saúde bucal ela é completamente deficiente, não há uma rede de atenção. Então, esse pedido de segunda opinião, não só na Índia, um país que não tem uma estruturação do serviço de saúde, como também nos países estruturados. Vamos citar um exemplo do Brasil, em que eu tenho um SUS com atenção primária, secundária e terciária, sistema de referenciamento e contra-referenciamento, da mesma forma que existe no mundo real, no atendimento de pacientes com lesões e doenças de boca, eu posso ter instrumentos à distância, de tecnologias digitais, que eu possa estar abreviando diagnósticos, aclarando condutas para profissionais, e isso com o devido embasamento, com a devida prática legal relacionada a essa conduta. Então, o projeto começou assim, pode passar, por favor, com essas avaliações bem assim empíricas, no sentido de que isso não estava atrelado a um projeto, mas um encaminhamento pessoal, né, que o colega me conhece, sabe que eu sou da universidade, sabe que eu sou cirurgião estomatologista, encaminhava dessa forma, pedindo a minha opinião. Um dos fatores aceleradores do projeto, sem dúvida alguma, foi a Covid, a pandemia da Covid-19, né, que em 2020 foi promulgada, inclusive, uma lei, 13.989, que autorizava o uso da telemedicina enquanto durasse a crise ocasionada pela SARS-CoV. Então, a lei foi sancionada em caráter emergencial, já que não haveria o contato entre as pessoas, a telemedicina passou a ser uma ferramenta que já existia, obviamente, mas ainda mais útil no momento de pandemia. Do ponto de vista de legislação atual, a gente tem regulamentada no final de 2022, né, a lei da telesaúde, que abrange, logicamente, todas as áreas, entre elas a odontologia, né,
e essa medida, válida durante a pandemia, ela foi revogada, aquela em caráter emergencial, e a nova norma passou a abranger todas as profissões de saúde devidamente regulamentadas no Brasil, que foi exatamente ao final de 2022. Então, eu diria que são fatores aceleradores, pode passar o seguinte, e, por coincidência, nesse período ali de 2021, 22, a universidade lançou o programa PIPE, que é um programa de acolhimento e incentivo à permanência, como o próprio nome já está dizendo. Esse programa visa fazer com que o nosso estudante da Universidade Federal ele tenha estímulo para ficar dentro da universidade. Então, eu já tinha projeto de extensão com o hospital universitário, tinha projeto de extensão com pacientes fissurados, tem o projeto de pesquisa, e o PIPE, como uma novidade, eu entendi que o PIPE eu poderia levar esse projeto que eu fazia na informalidade, sem coleta de dados, sem informações científicas, eu resolvi levar, submeter ao edital PIPE, para que eu inscrevesse, a partir daí, o projeto de teleodontologia voltado para estomatologia e cirurgia bucomaxilofacial. Ao final de 2022, a gente submeteu o projeto ao edital, foi aprovado e a gente começou com os bolsistas 2023 e agora finalizamos outros bolsistas no ano de 2024 e temos edital aberto para que a gente busque outro projeto, né, a continuidade dele, a renovação dele para o ano de 2025. Então, a gente saiu da informalidade para uma formalidade. Hoje, quando alguém me manda um WhatsApp, o que é que eu falo? Eu, de cara, mando para o nosso grupo, com os alunos do projeto, e oriento sobre como proceder, marcar uma interteleconsulta para que a gente possa discutir o caso. Se for paciente, a gente faz a teleconsulta, enfim, todos esses dados registrados, catalogados, criando consistência para, a partir daí, a gente ter a nossa casuística, ter a nossa epidemiologia baseada nos casos que a gente recebe. Então, a origem do projeto é essa, a informalidade, depois a formalidade através do projeto PIPE. O seguinte, por gentileza, o estágio atual. Como é que funciona o projeto atualmente? Pode passar o seguinte. Nós temos, pode passar, nós temos uma rede social, que é o Instagram. Hoje no Brasil o Instagram é bastante utilizado. Nós temos um projeto devidamente com o seu perfil na rede social. Além disso, nós temos o endereço do projeto, os meios de contato na página da FFOI, da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, e através desses dois canais, seja departamento de clínica odontológica, onde eu sou vinculado, seja diretamente no inbox do Instagram, o paciente ou o profissional, ele pode nos contactar e, a partir daí, os bolsistas orientam o que é que ele vai fazer. Assinar termo de consentimento, ele vai encaminhar imagens, encaminhar exames complementares, se assim ele tiver, ele vai dar a formalidade de maneira ágil, de maneira não burocrática, mas em respeito à legislação atual vigente no Brasil. Pode passar. Dentro do próprio Instagram, a gente coloca também a discussão de casos, alguns casos relevantes, coloca as jornadas, congressos e eventos que nós participamos, colocamos a lei da telesaúde, como está aí printado. Então, o perfil do Instagram é uma ferramenta também muito útil para que a gente possa estar debatendo e apresentando o projeto para a sociedade de uma forma geral, para cirurgiões dentistas, para pacientes. Adicionamos outras páginas relacionadas ao tema, nacionais e internacionais. Então, acaba sendo uma maneira bem interativa em que eu e os bolsistas, os alunos, têm a senha do perfil para que todos possam, né, fazer essa comunicação com quem nos procura. Pode passar, por favor, o seguinte. Além disso, aqui os contatos via Instagram, alguns exemplos de troca de mensagem, né? Como é que eu busco o projeto, como é que eu encaminho um paciente, como que eu busco uma segunda opinião, e assim a gente vai fazendo esses contatos, tirando da informalidade para formalizar todas essas dúvidas, pode passar, que eventualmente surjam para colegas cirurgiões dentistas e para o próprio paciente. O seguinte, por favor.
Nós temos reuniões, por exemplo, aqui é um print de uma reunião que nós fizemos com um grupo de profissionais de Ocara. Ocara é um município aqui próximo, tem uma rede de atenção bem estruturada, são 7 unidades básicas de saúde que tem lá, e os dentistas pediram, né? Eles pediram esse apoio para nós do projeto. Então, a gente fez, do jeito que estamos fazendo aqui, uma apresentação sobre o projeto, falamos sobre lesões mais prevalentes, já fizemos uma capacitação e tiramos as dúvidas sobre os pacientes que esses colegas do município, para citar apenas um deles, tinham, e a gente pôde esclarecer e aclarar melhor as dúvidas que eles possuíam. Pode passar? Além disso, no estágio atual, reunião junto à Coordenação Municipal de Saúde Bucal de Fortaleza, ali a doutora Janaína, junto comigo, Larissa, Davi, que são bolsistas, apresentando o projeto, colocando o projeto à disposição dos cirurgiões dentistas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, como totalmente aberto para que a gente pudesse fazer a interteleconsulta, tirar dúvidas, receber pacientes, né? Então, fizemos isso com a Coordenação Municipal de Saúde Bucal de Fortaleza, outros municípios e com a Coordenação Estadual também de Saúde Bucal, colocando o serviço à disposição. Lembrando que nós não temos um serviço específico de atender os pacientes presencialmente. Eu tenho as disciplinas da universidade, cirurgia maxilofacial, que eu ministro. Nós temos o hospital universitário, que lá é por referenciamento, na universidade é demanda livre. Então, no que a gente faz a teleconsulta ou a interteleconsulta, orientamos o paciente, né, ou o profissional, que ele encaminhe para um dos locais de atendimento da própria universidade. Se for na universidade, na FFOI, demanda livre, informamos dias, horários, né, ou se for no hospital, via referenciamento. Se eu tenho um caso de uma lesão suspeita de malignidade, obviamente que isso é dado a maior celeridade. Se eu faço essa teleconsulta na quarta ou na quinta, sexta-feira ele já vem para fazer uma biópsia com a gente no ambulatório, e assim a gente vai tendo um fluxo bem interessante do projeto com as atividades acadêmicas propriamente ditas e da residência em cirurgia maxilofacial. Seguinte, além disso, teleconsultas e tele-interconsultas, nesse caso aí, um caso bem interessante, um colega dentista com a própria paciente. A paciente, eu acho que foi até o caso que foi apresentado hoje, a paciente tinha um quadro compatível com nevralgia do trigêmeo, e o colega cirurgião dentista estava na casa da paciente, e a gente fez aí uma teleconsulta, porque a paciente relatou todos seus sintomas, quando aparecia, o que ela já tinha tomado, e o profissional estava lá junto dela e junto com a gente, e o diagnóstico foi feito como nevralgia, foi orientada a prescrição que ia ser feita medicamentosa, e depois a gente recebe o feedback, acompanha, e felizmente a paciente estava com os seus sintomas de nevralgia devidamente controlados. Pode passar o seguinte. Além disso, reuniões de planejamento das ações do projeto, discussão de casos. A gente faz essa reunião, a maioria das vezes, de modo remoto ou de modo presencial, quando coincide os horários. A gente senta ali na própria universidade, dentro da clínica, discutimos os casos, ou fazemos nesse momento aí, como é o caso, o registro de uma teleconsulta. O paciente, era um caso de um paciente que foi fazer uma cirurgia e o dente foi jogado acidentalmente para o interior do seio maxilar. Ele tinha toda a documentação, ele tinha todo um relato, e a gente fez essa teleconsulta com ele, e o caso foi operado por a gente no hospital universitário, junto ao programa de residência. E a gente registrou para mostrar um pouquinho, né, sobre a discussão de casos e sobre as teleconsultas. Além disso, pode passar, nós temos aqui o seguinte, por favor. As apresentações acadêmicas, né? A gente coloca isso também no nosso Instagram, registrando as apresentações. A gente prioriza, por exemplo, os encontros universitários, é obrigatório que participe, mas sempre que surge uma jornada da UFC, que temos a joia da UFC, que é a mais tradicional jornada odontológica, congresso cearense, quando oportunamente algum evento fora a gente considera pertinente, eles participam. A própria JAESD agora, a 5ª edição, nós estamos aí com 3 trabalhos sendo apresentados, né? Então, a gente não deixa passar nada batido dentro, claro, para que isso não chegue a comprometer as atividades acadêmicas
obrigatórias dos alunos, mas sempre que possível pode ir passando, por favor. Os alunos estão levando seus trabalhos, levando para a jornada as oportunidades deles apresentarem projetos, relatarem casos clínicos, levarem, pode passar, levarem a nossa estatística. Então, são várias apresentações ao longo, pode passar, de 2023 e 2024, e eu noto que os alunos ficam muito empolgados, a repercussão junto à banca examinadora e demais acadêmicos que participam, que veio o projeto, eles acham muito legal, porque não conheciam e acham legal a apresentação, a existência do projeto, valorizam esse produto, entre aspas, que a gente tem pronto e à disposição da sociedade. Então, acaba sendo algo muito prazeroso, muito, relevante para nós, do ponto de vista pessoal também, poder cumprir essa função a mais que a gente tem, pode passar, como um projeto PIPE que funciona muito bem. Os encontros universitários, esse ano aqui, a gente teve 2 trabalhos, um sobre o projeto e outro sobre um caso clínico, que foi tratado através do projeto, ali é o outro de monitoria, pode passar o seguinte, valorizando sempre as atividades da UFC, reuniões junto ao NUTEDS, aqui é importante a gente falar que o NUTEDS, através do professor Luiz Roberto, através da Ana Lu e de todos os integrantes, sempre tiveram totalmente as portas abertas, pode passar o seguinte, para nos receber, né, para apresentar o NUTEDS, para colocar a estrutura do NUTEDS à nossa disposição. Então, a gente é muito grato, porque sabemos que não é fácil, né, manter as atividades do NUTEDS com tanta maestria como o professor Luiz Roberto vem fazendo isso há tanto tempo, com tanta qualidade, e que muitas vezes as pessoas não conhecem tudo isso que o NUTEDS tem aí para trazer benefício à formação médica, à formação na saúde, aos pacientes beneficiados. Então, eu tenho muito orgulho de poder ter tido essa porta aberta e fazer jus a essa integração do nosso projeto, junto também às atividades do NUTEDS. Pode passar o seguinte, por favor. Os contatos diários, eles seguem, obviamente, via WhatsApp, né? Lesões, principalmente, o colega não sabe o que fazer, e aí perguntam do projeto, e a gente continua orientando sobre como conduzir o caso, às vezes uma medicação, às vezes se o colega tem capacidade de fazer a biópsia, orientamos essa biópsia, e na maioria das vezes pedimos para encaminhar o paciente para que a gente possa fazer a devida avaliação. Pode passar. Desafios e perspectivas futuras. A gente viu onde começou o projeto, por onde que ele começou, qual é o estágio atual, as atividades que a gente desenvolve, não listei todas. A gente tem um banco de imagens, conversando com o professor Luiz, até ele falou da inteligência artificial, que houve a palestra tão brilhante hoje, a gente poder fazer algo com inteligência artificial, em que o colega, baseado nas características clínicas, já se chegue a uma sugestão de diagnóstico bem precisa, através de inteligência artificial. Então, a gente tem hoje esse banco de imagens, tem isso catalogado, tem as participações nos eventos, então eu diria que está muito legal. E quais os desafios e perspectivas futuras? Pode passar, por favor. Eu diria que a institucionalização, o projeto tem que sair da figura apenas do professor, como alguém que conhece, por conhecer o professor, encaminha, mas para que isso seja cada vez mais identificado como algo institucional, a UFC tem na sua faculdade de odontologia um serviço de odontologia, que hoje é o professor Alexandre, amanhã pode ser outros professores ou grupo de professores, não somente nas áreas que eu atuo, mas em outras áreas, são mais de 20 especialidades odontológicas. Espero que outros colegas da nossa faculdade possam aderir ao projeto e, com isso, trazer relevância para quem precisa dos nossos serviços. Uma abrangência mais estadual, existem pacientes que vêm de outros municípios, mas hoje a maioria vem de Fortaleza, apesar de que as teleconsultas ocorrem com pacientes do interior, mas a gente orienta, na maioria das vezes, que procurem o serviço no interior, e aí a gente tem mapeado, né, onde que tem centros de especialidades, aonde que ele pode procurar para poder dar essa informação. Recursos humanos de apoio, nós hoje temos apenas o professor orientador e os bolsistas, não temos funcionários que trabalhem em prol do projeto, talvez isso agilizasse mais alguma coisa, né, mas
é uma perspectiva futura. Recursos materiais e equipamentos, a gente ter, né, equipamentos mais adequados, plataformas mais adequadas, para que a gente pudesse ter material para que o projeto possa sair dos meios convencionais que a gente utiliza, né, principalmente o aparelho celular, para levar para uma tecnologia mais avançada, para que isso possa, dentro da universidade, ser melhor executado. Promoção de cursos, né, e capacitações, é fundamental que o nosso projeto trabalhe capacitações do jeito que a gente já faz isso, de modo muito tímido ainda, como eu citei o exemplo de Ocara, que a gente possa ter programas de maior, de maior consistência, de maior abrangência, de maior duração, principalmente junto às coordenações estaduais e municipais de saúde bucal. Quem sabe, cursos que tenham uma certificação que sirva para o profissional não só aprender, mas também criar currículo para ele quando ele for fazer os seus concursos, e a integração plena com as redes de atenção à saúde, né? Que isso esteja integrado nos sistemas de prefeituras, de governo de estado, na rede de referência e contra-referência, nos sistemas de regulação, também a opção da teleodontologia como possibilidade de utilização por pacientes e por profissionais. Pode passar o seguinte, então, citei apenas alguns dos desafios: o respeito à legislação vigente, a Lei 14.510 de 2022, a telesaúde, né? Sempre realizada com toda a intervenção com consentimento livre e esclarecido do paciente ou seu representante legal e sob responsabilidade do profissional de saúde, prestar obediência aos ditames do Marco Civil da Internet, a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, Código de Defesa do Consumidor, Lei do Prontuário Eletrônico, tudo aquilo que a gente faz no mundo real, que tem uma legislação por trás envolvida, também tem uma legislação pertinente quando a gente está no mundo digital, e obviamente que o projeto contempla tudo isso, busca estar sempre dentro da legalidade para que não tenhamos problemas dessa ordem em qualquer atividade que seja realizada. Pode passar o seguinte: além disso, a legislação atual no Brasil, que é essa lei de 2022, ela dá autonomia, né, ao profissional de diagnóstico, dá a possibilidade de fazer as teleconsultas, ela traz dignidade e valorização do profissional da saúde, assistência segura, né, e com qualidade ao paciente, a confidencialidade dos dados, a responsabilidade digital, a estrita obediência, né, às atribuições legais de cada profissão. Então, assim, a gente segue, obviamente, o nosso referencial é a legislação pertinente atual. Pode passar, por favor. Já encaminhando mais para o final, as aplicações práticas da teleodontologia, troca de informações entre profissionais, geralmente interteleconsultas com especialistas, promover assistências em áreas onde não há cirurgião dentista, ampliando o acesso da população mais desassistida através da teleconsulta, da teleassistência, minimizando ou evitando a necessidade de deslocamento dos pacientes, elaboração de laudos de diagnóstico através do telediagnóstico, realização de educação à distância através da teleeducação, ampliando a possibilidade de capacitação para o maior número de profissionais. O NUTED já faz isso com excelência. Pode passar, por favor. E, além disso, benefícios gerais, né, para pacientes e profissionais, aumento da penetração do atendimento em locais remotos, trazendo maior abrangência da assistência à saúde, atendimento à população cada vez mais idosa atualmente, pacientes com doenças crônicas e com caráter degenerativo, sem a necessidade de deslocamento, abreviar o tempo de diagnóstico, especialmente de lesões potencialmente malignas e malignas. Então, assim, um projeto dessa natureza, ele tem que visar, objetivo final, melhorar a assistência, ampliar a possibilidade de assistência, de diagnóstico, de tratamento, de cura dos doentes, dos pacientes. Não é um projeto para atender vaidades pessoais, não é um projeto simplesmente para o aluno ter um currículo melhor dentro da universidade ou ter uma bolsa, não. O objetivo principal, ele poderia ser resumido a melhorar a qualidade da assistência através dos meios digitais que a gente tem disponibilizados e a colocar à disposição das pessoas. O próximo, por favor. Como, por exemplo, um caso como esse, para mim é muito simbólico, o colega encaminhou. Alexandre, o que é que você acha dessa lesão no bordo lateral da língua?
Lesão com características, é a lesão de bordas elevadas, coloração branca, não sabia dizer o tempo de evolução. Quando eu vi as fotos que foram enviadas, eu observo que tem um dente molar com bordas cortantes. E aí eu pedi para o colega, olha, avalia se a língua do paciente não está tocando ali no dente dele, que está com bordas cortantes. Quem sabe isso aí é apenas uma úlcera traumática. Poderia ser um carcinoma em estágio inicial? Poderia. E dentro do bom senso, da boa norma, a gente tem uma lesão na boca que em 10 a 14 dias, 1 a 2 semanas que não regride espontaneamente, a gente faz biópsia. A gente indicou que o colega extraísse o dente, pode passar, que não era um dente restaurável, e aí ele mostrou que se encaixava direitinho a lesão, a úlcera traumática, nas bordas cortantes do dente, parecia uma luva se encaixando. Ele tirou o dente, depois a lesão regrediu. Alexandre, realmente era do dente cortante. Imaginem vocês se a gente fala para fazer uma biópsia. Ia ter uma inflamação inespecífica, não é uma lesão que precisasse de biópsia, porque tirou o fator traumático, a lesão evoluiu. E a gente teve um diagnóstico seguro, preciso, uma conduta plena do colega lá na atenção básica, o paciente não precisou se deslocar até aqui, e é um dos exemplos que a gente todo dia está tentando resolver os problemas dos nossos pacientes. Pode passar. Revisão sistemática, né? Maior nível de evidência em relação aos benefícios da teleodontologia, pode passar. Esse trabalho ele fala, né, de que realmente a teleodontologia ela é útil, né, mas que precisa ainda ser trabalhada, gerar melhor evidência, gerar dados mais consistentes para que a gente possa chegar daqui a algum tempo, pouco tempo, e dizer, olha, vale muito a pena fazer teleodontologia ao que ela se propõe. Então, trabalhos de revisão sistemática, eu coloquei apenas um agora de 2024, já mostram que isso é possível. Então, a gente acredita na nossa capacidade clínica, capacidade de trabalho, sensibilidade humana para fazer o melhor pelo nosso semelhante que precisa do nosso serviço, e estando na universidade, fazer isso atrelado à ciência, fazer isso atrelado às questões legais, para que a gente tenha um projeto cada vez melhor e que possa crescer com o apoio de todos, e a possibilidade de estar apresentando um pouquinho dele aqui nessa jornada tão importante, 5ª edição da JAERJ, né, ligada à Digiliga, vinculada aí ao NUTEDS, para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Pode passar. Eu agradeço a atenção dos senhores. Como considerações finais, a telesaúde, que também envolve a teleodontologia, é uma moderna ferramenta de serviço de saúde, especialmente para a atenção primária em saúde, mas que deve ser utilizada dentro dos preceitos éticos e legais, e cada vez mais debatida, ampliada e aperfeiçoada em benefício da população, e sem perder de vista os princípios éticos e nem colocar em risco a segurança jurídica dessa relação. Aguarda-se a elaboração de uma resolução, no nosso caso do Conselho Federal de Odontologia, sobre o tema, a fim de detalhar com mais ênfase as demandas específicas da odontologia. Muito cirurgião dentista não tem ainda hoje, mesmo tendo a lei de 2022, noção que ele pode fazer uma teleconsulta com o paciente. Eles me perguntam, uma pergunta muito frequente, Alexandre, é ilegal, né? Não pode a gente fazer consulta à distância? Pode. Aí eu converso, oriento, mando a legislação, mas a gente precisa de uma maior divulgação. Pode passar. E, por fim, tem ali o meu e-mail institucional, alexandre.nogueira@ufc.br, o meu Instagram, alexandre_bucomaxilofacial, e o Instagram do projeto Teleodontologia FFOI_UFC, à disposição dos senhores, das senhoras, dos acadêmicos, dos colegas dentistas, médicos ou outros profissionais, e fico à disposição para discutir um pouquinho sobre a apresentação, tirar outras dúvidas que porventura possam surgir. Obrigado ao senhor, professor Luiz Roberto, e a todos os membros do NUTEDS, da Digiliga, organizadores aí da 5ª JAERJ. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao professor doutor Alexandre Nogueira. Dessa feita, queremos passar a palavra aqui para a professora Manuela. Fique à vontade, professora. Boa tarde, professor Alexandre, muito obrigada pela palestra encantadora. Também sou cirurgiã dentista, então a gente reconhece os avanços que a gente está tendo
mas que a gente ainda precisa ampliar essa divulgação e fazer com que os nossos colegas entendam que nós temos sim a possibilidade de utilizar serviços de tecnologia de comunicação e informação a favor do nosso paciente. Nós recebemos uma pergunta, eu recebi, na verdade, no meu privado, de um colega. Ele é cirurgião dentista também da área de cirurgia bucomaxilofacial, e ele relatou que ele já saiu da residência, mas ele, durante a residência, fazia teleconsulta, serviço de diagnóstico, mas que ele tinha um grande problema para o registro desse atendimento. Então, ele perguntou se no projeto vocês dispõem de algum sistema, ou se é vinculado ao prontuário digital, não sei, do paciente, porque na situação em que ele passou, eles tinham que transferir para o prontuário físico e muita informação era perdida. E ele quer saber como é que vocês estão fazendo o registro, se realmente por ser do SUS ainda está vinculado a esse prontuário, como é que está funcionando? Pronto, vamos lá. Primeiro, a gente tem a questão da confidencialidade dos dados, o termo de consentimento livre esclarecido, que geralmente o paciente manda através de assinatura digital, e quando a gente atende o paciente, indica o paciente para o atendimento presencial, está tudo legal, está tudo coberto, está tudo direitinho, porque ele vem presencial e entra no prontuário físico, né? Quando a gente faz à distância, por exemplo, prescrições à distância, da mesma forma que a medicina faz, a gente tem, aí sim autorizado pelo Conselho, a possibilidade de fazer prescrições que sejam digitais e que sejam validadas. O que nós não temos ainda e que poderia entrar ali na questão dos desafios e perspectivas futuras é a gente ter os prontuários digitais, que é uma luta da próprio curso de odontologia, que nós ainda não temos isso digitalmente, né? E que no projeto também não tem. Então, a gente fica com o termo de consentimento livre esclarecido, que o paciente encaminha devidamente com assinatura eletrônica. As nossas receitas, quando utilizada a medicação, quando o caso assim exige, elas são legalmente, nós somos totalmente legalizados para fazer as receitas digitais com assinatura via registro no Conselho Federal de Odontologia, e todos os arquivos ficam em pastas apenas digitalizadas, mas ainda não com certificações digitais, né? E qual é hoje, por que ainda não é uma grande angústia? Porque ou o paciente vem presencialmente para a gente dar andamento ao tratamento, que a maioria precisa, ou ele é atendido no seu próprio município. A gente orienta e faz o contato com a rede de atenção do município para que ele seja atendido lá de forma física, de forma isolada. Muitos casos que a gente... vou citar o exemplo mais básico, da ulceração aftosa, que não há um tratamento específico. Então, tudo que é mandado de informação pessoal do paciente fica lá com a assinatura dele, a gente garante a confidencialidade, mas não há uma troca maior, não há um prontuário, uma continuidade, uma evolução de um prontuário. Mas, com certeza, da mesma forma que é uma angústia nossa no curso de odontologia como um todo, que é tudo no papel, a gente quer também, dentro do projeto, fazer isso com as certificações digitais, o que acredito, dentro da própria universidade, isso vai ficar mais fácil de ser feito como orientação geral, né, do sistema de informações, da TI, da faculdade. Inclusive, falei com os alunos para a gente visitar a parte de tecnologia da informação da universidade, que é muito forte. A gente tem núcleos específicos, né, dessa área, então é um caminho que certamente a gente precisa tomar, tá bom? E lembrando, doutora Manuela, aqui a questão do SOUGOV, né, facilitou muito, porque para o SOUGOV, tanto nós profissionais, como o próprio paciente, como cidadão comum, ele tem acesso, e ali não deixa de ser um registro oficial de que tem uma assinatura, né, quando ele passa o termo de consentimento, quando ele passa as informações dele, tudo isso fica sob sigilo para o projeto, tá bom? Certo, professor, obrigada. Nós só tivemos essa pergunta. Implementações à vontade, algo que ficou em aberto.
Eu vendo aqui no YouTube não fizeram nenhuma pergunta, né? Doutor Luiz quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pessoal, parabenizar a sua apresentação. Eu acho que esse é um projeto pioneiro e realmente seria extremamente interessante que tivesse também a possibilidade de, no futuro, ter uma solução de prontuário eletrônico, né, que pudessem registrar esses dados, até porque, em se registrando no prontuário eletrônico, você tem a possibilidade de, à medida que os anos passam, você ir guardando esses casos e depois fazer um processo de anonimização para que esses dados possam ser estudados e possam oportunizar uma série de decisões que podem ser automatizadas através da inteligência artificial, diagnóstico automatizado por comparação com lesões, etc., trazendo uma ampla gama de possibilidades que, nesse momento, elas ficam restritas e reduzidas por falta de um prontuário eletrônico, né? Perfeito. E, quer dizer, não precisa ser um prontuário eletrônico específico para odontologia. Você pode colocar um módulo, tá certo? Dentro de um prontuário eletrônico já existente, maior, e nesse módulo dizer, esse módulo aqui é o módulo direcionado para a odontologia, e que ele possa, inclusive, ajudar a integrar a cooperação entre profissionais de diversas áreas, né? A estomatologia hoje, ela pode trazer contribuições enormes a pacientes que procuram serviços também de cirurgia de cabeça e pescoço, pacientes que procuram serviços de clínica médica, de Dermato, né? dermato, enfim, tudo isso precisa passar pela perspectiva da integração, da cooperação, da colaboração, da convergência, né? Esse que é o grande desafio. Por isso é tão importante que a gente divulgue esse trabalho e diga, olha, mas esse trabalho ele tem possibilidade de ser amplificado se nós estivermos resolvendo coisas básicas como hoje né, a necessidade de você instituir acessos a prontuário eletrônico, a disponibilidade de prontuário eletrônico e deixando isso uma coisa que pode no futuro trazer perspectivas ainda muito maiores do que essas que o senhor nos apresentou, né? Perfeito. E, inclusive, professor, só complementando, no curso de odontologia houve essa iniciativa à época com o grupo de Quixadá, que tem lá o curso da área de informática, não me lembro o nome específico do curso, né? E que veio todo o grupo de Quixadá à época para conhecer a odontologia, porque na odontologia hoje nós temos 6 clínicas, provavelmente tem paciente que é atendido nas 6 e que ele tem 6 prontuários físicos diferentes, um em cada clínica, o que é uma coisa sem sentido, né? E à época, salvo engano, acredito que até o seu saudoso filho fazia parte lá do curso, a gente recebeu o grupo de Quixadá e foi assim, foram reuniões muito, muito prósperas, mas que acabou sendo interrompida e desde essa época, essa iniciativa que eu espero, baseado no que o senhor falou, no que foi perguntado, que eu procure abreviar essas distâncias para que a gente consiga fazer esse prontuário eletrônico dentro do curso e, obviamente, para o projeto, que fica uma coisa não só do projeto, mas bem mais amplificada, né? Seria muito importante, seria muito bom que isso acontecesse. O Aníbal teve realmente envolvido nesse trabalho, na tentativa de criar um prontuário eletrônico para odontologia, e realmente eu não tenho detalhes maiores sobre o desenvolvimento disso, mas quem sabe não tem um embrião por aí que a gente possa depois resgatar e tentar que isso passe pela perspectiva do que hoje está tão em moda e tão discutido, que é a interoperabilidade, né? Você ter a história de um mesmo paciente, né, em diversos locais, e nenhum desses locais está integrado, e você ter a história desse paciente repartida, isso dificulta muito o acompanhamento progressivo ao longo da jornada de saúde do paciente,
isso se torna um fator extremamente impeditivo de que o paciente possa ter satisfação com a sua jornada de saúde se os seus dados estão dispersos, perdidos em diversos locais que não conversam com os outros, né? Então, essa é uma perspectiva que... é o tipo do trabalho que a universidade, né, deveria estar envolvida na tentativa de resolução, né? Porque essa é a nossa função também, não só a função de prestar o atendimento, de prestar isso, enquanto tem uma pessoa desprendida como o senhor, que percebe isso, fica fazendo e tentando, quando na realidade a universidade deveria dar uma atenção bem maior a tudo isso, né? É verdade, e acredito, professor, que todas essas ações feitas ao longo desses 2 anos, elas sirvam muito para fortalecer os nossos pedidos, as nossas demandas, porque elas vão aparecendo justamente com o caminhar do projeto. A gente vai vendo quais são as suas demandas para que ele possa dar passos mais largos. Então, com relatórios bem concisos, né, colocando as dificuldades, inclusive o próprio PIPE, como é a extensão, como é PID, coloca lá quais as melhorias para o projeto, quais os novos rumos, está lá tudo escrito e a gente coloca de modo formal e temos mais subsídios para ir atrás dessas melhorias, com certeza, com esses 2 anos de experiência. Com certeza, professor. Olha, muito obrigado e essa é apenas uma das possibilidades de nossas imensas chances de cooperação, né? Tá ótimo, professor. Que nós estamos à sua disposição para que o senhor quiser gravar programas de podcasts, videocasts, né? A professora Manuela também, para que a gente possa juntar todas essas coisas que devem convergir, né? Vi muitas vezes aí a sua preocupação com o lado educacional, com o lado da formação, né? E essas coisas não são coisas que devam ser vistas como coisas isoladas, né? O mundo hoje, né, na transformação digital, ele precisa da convergência, né? E estamos aqui inteiramente à disposição para cooperar e colaborar nessas jornadas de saúde com o foco no paciente. E também interessante destacar as suas menções às dimensões éticas para o uso dessas tecnologias todas, para que a gente possa realmente trabalhar dentro de padrões que tragam sempre benefícios e evitem os prejuízos e com isso a gente sempre pensar no benefício do paciente. Muito obrigado. Perfeito, professor. Obrigado ao senhor, professora Manuela, a todos vocês também, que nos acolheram e nos deram essa oportunidade de falar sobre o projeto. Obrigado mesmo. Professora Manuela, quer comentar mais alguma coisa? Agradecer pela difusão do projeto. Acho que é muito interessante ter também em outro estado esse tipo de iniciativa. Aqui em Pernambuco, a gente tem alguns centros públicos que iniciaram esse caminho na teleodontologia, em Prefeitura do Recife, a Universidade Estadual, né, a Universidade de Pernambuco, mas ainda ainda são núcleos um pouco isolados no sentido de tudo que a gente ainda pode fazer em comparação. Então, o que precisarem assim do contato em relação a Pernambuco, estamos aqui à disposição e feliz demais em continuar contribuindo com esse projeto que é a Liga de Saúde Digital, do professor Luiz e os demais integrantes. Obrigadão. Ok, obrigado pela presença, professor Alexandre, professora Manuela, e nós iremos dar continuidade à segunda etapa, né, da JAEST, agora com a apresentação dos demais trabalhos, né? Obrigado. Então, fique à vontade se quiser permanecer conosco, ou se não... Né, vou estar pelo YouTube acompanhando agora. Pronto. Obrigado. Um abraço, senhor. Bom, a segunda etapa da JAEST, nessa tarde, consiste na apresentação de trabalhos, né, que foram selecionados já previamente, também avaliados pelos nossos professores, né, para
publicação na nossa revista, né, a ResDit, né? Lembrando que logo no final nós também teremos o sorteio, né, de 5 vouchers, né, para cursos de inteligência artificial, né, que esses cursos vão ter duração de 3 meses, né, e também a gente vai sortear as canecas, né, dos 70 anos da UFC. Então tem uma relação que eu vou chamar aqui alguns autores, né? Então, se porventura estiverem conosco, já podem começar a preparar aí a apresentação. Monique Damasceno Gomes. O trabalho foi Saúde Digital e TOC, Potenciais Tecnológicos no Manejo de Transtornos Mentais. A Monique está conosco? Tem também Jefferson Araújo da Silva. Jefferson Araújo da Silva, Inteligência Artificial na Saúde Mental. Também Isadora Souza Granato, plataforma Roblox como ferramenta para aprendizagem. Jefferson Araújo da Silva. Vou chamar aqui o trabalho também. Jaqueline Costa Oliveira. Jaqueline Costa Oliveira. Mais um trabalho também da Bruna Moraes da Silva. A importância do projeto de teleodontologia. Bruna Moraes da Silva. Outro trabalho, Almisa Portela de Almeida Cardoso, com coautores Fernando Maurício Portela, Ronaldo Roque de Araújo. O título é Humanização da Saúde Digital utilizando a gamificação. Nenhum desses. Vou mudar aqui um pouco a estratégia da gente agora. Tem alguém aqui que ainda vai apresentar trabalho, que está conosco? Se tiver, pronto, a Larissa está presente, por favor, Larissa. Pode apresentar. Pronto, enquanto a Larissa se prepara, lembrando que nós estamos no 5º ano, né, na 5ª JAESD, Jornada Acadêmica de Educação da Saúde Digital, cujo tema é Desafios da Educação em Saúde Digital. Nós começamos esse trabalho desde ontem e hoje vai ser o último dia. Larissa, seja bem-vinda. É um prazer. Tudo bem? Tudo bem. Só compartilhar na tela. Fique à vontade. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, estamos vendo sua tela. Eu posso começar já? Pode abrir a sua apresentação, Larissa, agora? Pronto, e você pode colocar no modo de apresentação e clicar no botão ocultar, por gentileza. Tudo ok, podemos começar. Boa tarde, me chamo Larissa da Silva Alencar, sou discente do 6º semestre de Odontologia pela Universidade Federal do Ceará e também sou integrante do projeto de Teleodontologia UFOFC. De antemão, gostaria de agradecer e falar que é um prazer estar participando da 5ª JAESD e também apresentando trabalho. Trabalho este intitulado como o papel da teleodontologia, UFOFC, no diagnóstico e no tratamento medicamentoso da neuralgia do triêmio, um relato de caso, orientado pelo professor doutor Alexandre Simões Nogueira. Meu trabalho está dividido em 6 partes, começando com a introdução, posteriormente justificativa, os objetivos, o relato de caso em si, a conclusão e, por último, as referências. Bom, com a pandemia de Covid-19, houve esse aumento da necessidade dos meios de comunicação e informação no âmbito da saúde, principalmente motivado pelo fator de distanciamento, mas também pela divisão dos serviços em essenciais e não essenciais. Então, com essa cultura, esse aumento da cultura de utilizar meios tecnológicos nos serviços foi bastante aumentado, porém nada muito regulamentado devido à urgência do momento. Posteriormente, em 2022,
houve uma lei desenvolvida que vai regir a telesaúde. A lei, no caso, é a 14.150, que ela altera a lei 8.080, que fala sobre as condições de promoção das práticas e serviços de saúde, e revoga a lei 3.939, que autorizou a telemedicina durante a pandemia. Então, essa lei 14.150 autorizou e disciplinou a prática da telesaúde em todo o território nacional, autorizando a realização de consultas, de solicitação de exames, de prescrições medicamentosas, de forma todo remota. Mas é importante salientar que tudo isso deve ser feito, realizado com consentimento livre e esclarecido do paciente, onde ele, para ser inserido nessa saúde digital, ele deve conhecer as normas e as condutas que regem a telesaúde. E assim como até o professor falou, o projeto vai se inserir nesse âmbito, o projeto Teleodontologia UFOFC, originado em 2022, vinculado ao PAIP, que é um programa, né, que dá bolsas a alguns projetos acadêmicos da Universidade Federal do Ceará, coordenado pelo professor Alexandre Simões Nogueira, que deu agora a palestra brilhantemente, e temos 2 bolsistas, que no caso sou eu e Davi França. Assim, o projeto ele vai praticar a telesaúde em âmbitos odontológicos, que no caso é a estomatologia e a cirurgia maxilofacial, por meio de 2 atividades. A teleconsulta, que é essa consulta de forma remota com o paciente, e a interteleconsulta, que é com os cirurgiões dentistas. E assim, o projeto ele busca ampliar esse acesso por parte dos pacientes a uma assistência odontológica e também a promoção de discussões de casos clínicos e de desenvolvimento de uma segunda opinião clínica com outros cirurgiões dentistas e outros profissionais da saúde. Assim, esse trabalho justifica-se pela sua relevância de expor como a telesaúde ela é uma ferramenta bastante importante para o alcance à assistência de saúde, principalmente por mitigar desigualdades regionais e também promover uma abordagem interdisciplinar e humanizada com o cuidado do paciente. Além disso, justifica-se também pela importância de expor o impacto do projeto no diagnóstico e manejo de condições complexas, como a neuralgia trigêmea, que será tema desse trabalho, além de diminuir essa paciente com assistência odontológica ao serviço de saúde. Assim, são objetivos do plano de trabalho relatar o caso de uma paciente diagnosticada com neuralgia do trigêmeo durante uma teleconsulta e destacar também o papel da teleodontologia no diagnóstico, bem como na melhora do quadro clínico da paciente. Assim, a metodologia do relato de caso clínico, temos a paciente JAAC, sexo feminino, 59 anos de idade, onde é hipertensa e diabética controlada, como podemos observar, desdentada total inferior e superior, onde ela utilizava uma prótese dentária, a mesma prótese há mais de 10 anos, não tem nenhum mecanismo para troca. Assim, ela entrou em contato com o projeto por meio de um familiar cirurgião dentista, que no caso foi o seu genro. Então, esse caso é um pouco mais atípico, porque quem mediou todo esse contato com a paciente e o projeto foi um cirurgião dentista, que no caso era o seu familiar. E assim, essa teleconsulta se transformou em uma teleconsulta a uma interteleconsulta, porque tinha participação tanto da paciente como do cirurgião dentista que acompanhava o seu caso. Assim, a paciente ela chegou com uma queixa de dor intermitente em região retromolar e em túbulo da maxila, como sendo semelhante a agulhadas há mais de 2 anos. Então, como podemos observar, não há nenhuma alteração extraoral ou intraoral que justificasse essa dor da paciente há mais de 2 anos. Então, como história clínica da paciente médica, ela já havia ido a 2 consultas odontológicas com 2 cirurgiões dentistas, que eles não conseguiam entender, ter um maior conhecimento sobre o seu caso e, consequentemente, ter um tratamento para curar essa dor. Assim, solicitaram apenas a troca da prótese, porque realmente era um longo tempo de uso de prótese, e também solicitaram uma tomografia computadorizada. Assim, ela já chegou com esses exames na teleconsulta. Os exames, o resultado, deu-se que não havia nenhuma alteração patológica. Porém, como podemos observar, uma grande reabsorção fisiológica alveolar em mandíbula. Como também podemos observar nesse exame, o caminho do nervo mandibular está bem superficializado, devido principalmente a essa reabsorção da mandíbula da paciente, que pode ter sido estimulada principalmente pela idade. Assim, com a anamnese completa, falando tanto com a paciente, como também com o cirurgião dentista que acompanhava o caso ao longo prazo, associada a uma análise das imagens radiográficas que chegaram previamente a nós, observamos então, como falei anteriormente, uma superficialização do nervo mandibular no canal mandibular.
Assim, tendo um diagnóstico clínico de neuralgia do trigêmeo de causa idiopática, ou seja, sem causa patológica. Então, a neuralgia, que é uma condição que afeta o quinto par de nervos cranianos, caracterizada por dores intensas e intermitentes ao longo do trajeto do nervo trigêmeo, onde pode sentir sensibilidade e dor em várias partes do rosto, devido a essa capacidade somática do nervo trigêmeo. Então, a paciente já havia essas dores, que então teve o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. Então, como tratamento, na teleconsulta foi solicitada, então, a troca da prótese dentária, devido ao longo uso do tempo, que pode ter também potencializado esse desconforto da paciente. Além disso, a prescrição medicamentosa de carbamazepina, 200mg de 12 em 12 horas. A carbamazepina é um fármaco muito utilizado realmente em neuralgias, por ser um anticonvulsionante analgésico, onde ele, através do bloqueio de canais de sódio e voltagem dependentes, ele vai diminuir essa transmissão nervosa excessiva caracterizada de pacientes com neuralgia. Então, assim, após 15 dias de uso regular do medicamento, conseguimos um contato novamente com a paciente, onde observou-se e relatou-se uma melhora clínica substancial, onde teve o alívio da sintomatologia dolorosa, onde a paciente não havia mais, então, sentir essa dor semelhante a agulhadas, que eram persistentes há mais de 2 anos. Então, com 15 dias de tratamento, após a teleconsulta, temos uma melhora muito boa da paciente. Então, como conclusão, a gente pode concluir que o projeto ele foi um agente ativo para a resolução do caso, especialmente considerando que a paciente tinha dificuldades logísticas para acessar um atendimento odontológico mais especializado. Então, com a teleconsulta, essa consulta de forma remota, ela foi uma alternativa eficiente para o diagnóstico e também para o início do tratamento e para a melhora clínica da paciente que havia essa dor há mais de 2 anos. E, além disso, o projeto também mitigou tanto barreiras geográficas como socioeconômicas ao acesso ao serviço de saúde, promovendo, assim, uma universalização da saúde e um aumento à assistência odontológica. Aqui temos um vídeo que a paciente mandou após a teleconsulta, após a gente dar o diagnóstico a ela fala também a prescrição medicamentosa, e ela autorizou a mostrar aqui o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, observando o vídeo também, o manejo do caso, a gente pode ver que a integração de tecnologia por meio das teleconsultas e a prática de saúde tem sim um poder de transformação na vida dos pacientes, que muitas vezes podem estar desassistidos. Então, com as consultas, com a saúde digital, há um aumento da qualidade de vida e a inclusão destes no âmbito da saúde. Essas foram as minhas referências e muito obrigada. Larissa, parabéns pela apresentação, né? Obrigado por ter apresentado. O professor Luiz quer fazer algum comentário, alguma pergunta? À vontade. Larissa, só lhe parabenizar e acho que foi tudo muito bem documentado. Isso demonstra também o valor da orientação que você está recebendo, né? Com o seu orientador, o professor Wellington Aguiar. E interessante assim, olha, veja, dentro da sua apresentação tem... Hein? Sim, pois é, o doutor Alexandre, doutor Wellington Aguiar, desculpa, doutor Alexandre, está compreendendo? Que está lhe orientando. E veja, surge dessa sua apresentação a possibilidade de estender isso em diversos outros produtos, né? Por exemplo, você e o professor Alexandre podem produzir um podcast sobre o que é a neuralgia do trigêmeo, né? Quantos profissionais odontólogos podem se deparar com situações semelhantes e que, por falta de prática clínica ou de experiência, já não tem muita noção do que é, nem do que pode ser, e não tem acesso, né, a fazer uma
consulta através de teleodontologia para poder beneficiar uma paciente como essa que você mostrou, né? E fica aí bem patente o benefício que essa paciente recebeu, sem precisar de deslocamento, uma coisa que foi vista e discutida e resolvida de uma maneira ética, de uma maneira bem documentada. E olha aí, veja, vocês podem estender esse conhecimento, está acompanhando através da produção de um webcast, de um podcast, de um videocast depois, você inclusive tem um vídeo, né? E lembrando que todas essas nossas apresentações aqui, elas depois vão para o nosso canal do YouTube e elas ficam como objetos de aprendizagem que podem ser revistos depois, inclusive por quem não pôde participar. E só tenho a parabenizar esse trabalho belíssimo que vocês estão realizando com resultados tão vigorosos como esse que você mostrou. Parabéns. Muito obrigada, professor. Dando prosseguimento, obrigado, Larissa. A gente vai dar prosseguimento aqui a outro trabalho, né? É da Maria Clara Corrêa, né? Ela se comunicou comigo aqui no YouTube, né? E vai ser a próxima a apresentar. Fique à vontade, Maria Clara. Oi, boa tarde. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim, a gente não está conseguindo lhe ver, mas ouvir sim. Só um minuto. Oi, estão conseguindo me enxergar agora? Sim. Seja bem-vinda ao Quinto JAESD. Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou estudante de medicina do 4º período da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, do estado de São Paulo, do campus de Itapetininga. O meu trabalho eu fiz com o meu grupo a partir de um estágio observacional na UBS, e o nosso trabalho é o uso da telemedicina no incentivo da realização do autoexame das mamas. Primeiramente, a gente observou que nas nossas consultas, teve uma falta de conhecimento do autoexame sobre a importância, como se fazia. A maioria das mulheres não sabia nem o que era o autoexame das mamas e algumas apresentavam uma dificuldade em realizar esse autoexame. Nós focamos, sabendo que o câncer de mama é o câncer maligno, né? É o câncer que mais afeta a população feminina brasileira, sendo uma questão de saúde pública. Então, a gente tentou pensar em alguma coisa que fosse de fácil acesso, fácil entendimento e com um custo baixo, né? E também que conseguisse ser replicável para outras unidades e também permanente nessa unidade, pelo menos, ou duradouro, né? Então, a gente pensou em algo que incentivasse o autoexame das mamas, né? Promovesse esse autoconhecimento e também é uma forma de identificar precocemente qualquer alteração desse autoexame. O autoexame das mamas, ele é o exame primário, né, que é utilizado na UBS. Na nossa UBS, pelo menos a que a gente fez estágio, é um dos exames mais feitos, apesar de não ser muito divulgado. Então, nós pensamos em utilizar a telemedicina para fazer essa divulgação. Então, a gente fez 2 intervenções. Primeiramente, a gente criou esse QR Code, que ele dá acesso ao nosso site que a gente criou. Nesse site, mostra o passo a passo do autoexame, da importância dele, como fazer, em que lugares fazer. Também a gente explica a importância, a frequência que se deve fazer o exame, as alterações que podem ser observadas, a gente também orienta se vê alguma alteração, procurar a unidade, né, de saúde.
Então, é uma forma não de diagnóstico, mas sim de prever algo que possa piorar, né, precocemente. Então, a gente criou esse QR Code e a gente imprimiu em adesivos. As mulheres da nossa unidade, da unidade daqui de São Paulo, têm um cartão de prevenção do exame de Papa Nicolau. Então, todas as vezes que elas vão fazer e todas as vezes que elas vão nas unidades de saúde, elas levam esse cartãozinho. Nesse cartão, a gente colou esse QR Code e explicou também. A gente contou com a ajuda da enfermeira da sala da mulher para explicar para as pacientes a importância e o que era o QR Code e como que elas poderiam acessar, né? Nesse QR Code, a gente tem vídeos, tem imagens do passo a passo. A gente fala também que não exclui a mamografia, que é o exame padrão ouro, só que como as especificações mudaram, a gente explica que a importância, mais uma vez, para ver se tem alguma alteração. A gente também criou esse pôster, onde a gente colocou na sala da mulher, no banheiro das mulheres e na recepção, para ficar de fácil acesso também. É o mesmo QR Code que dá acesso ao nosso site. E também a gente fez uma intervenção na UBS. De manhã a gente pegou um par de mamas de crochê e nesse par de mamas tem um nódulozinho, uma representação de nódulo. Então a gente foi em todas as mulheres da recepção, da sala da mulher, a gente explicando a importância, como que fazia o exame, a gente perguntava se tinha alguma dúvida, se elas já conheciam o autoexame das mamas, se as informações ficaram claras, se elas tinham alguma dúvida. Foi muito legal que a gente orientou a frequência também do autoexame das mamas. Muitas não faziam ou faziam quando lembravam, uma vez por ano, sendo que o ideal é fazer todos os meses, né? Principalmente se a mulher menstrua 5 dias após a menstruação, e se não, pode ser a qualquer momento do mês. Nós explicamos tudo isso no nosso site, explicamos também lá na nossa intervenção. Então, a gente pensou nesse site, qual que foi a nossa justificativa? Teve uma integração com a rotina de consultas, então, ao chegar na unidade, ela apresenta o cartão, a enfermeira, ela explica para que é aquele QR Code. Muitas adoraram, falaram que estava muito bonito, ele é de fácil entendimento no nosso site, a gente tentou fazer com várias imagens, vídeos, é de fácil acesso e visualização. A gente tentou promover uma atenção integral à saúde da mulher, né? Complementando com a telemedicina. E também um complemento dos exames regulares que elas fazem, que é o Papa Nicolau, né? Então, de resultado da nossa intervenção, a gente fez uma pesquisa de satisfação de forma voluntária e anônima na UBS, e os números foram muito positivos. 80% das mulheres já ouviram falar do autoexame das mamas, mas não sabiam fazer. 100% achava que era importante a divulgação e que as informações tinham ficado claras, e foi muito bom realizar esse projeto. Então, nós concluímos que a implementação desse QR Code na carteirinha facilita o acesso a essas informações sobre o autoexame das mamas, também capacita as mulheres a cuidar melhor da saúde, aumentando as chances de diagnóstico precoces e tratamentos eficazes. Esses são os autores do nosso projeto. A nossa coordenadora, orientadora, Paola Furlan Roveri, que é a nossa professora. Obrigada, e esses são os nossos e-mails de contato.
Alguma dúvida? Maria Clara, parabéns pela apresentação, excelente esse trabalho que você nos mostrou. E é interessante que ontem mesmo, na abertura, eu conversando sobre algumas coisas da saúde digital, eu disse, olha pessoal, telemedicina e telesaúde é uma forma de propedêutica que não resolve tudo, mas pode ser muito produtiva naquilo que ela consegue resolver. E citei exatamente isso. Você pode fazer, através de uma sessão de teleconsulta, um autoexame da mama? Pode sim, você pode, à distância, pedir uma paciente, orientar a paciente como fazer o autoexame da mama. E esse seu trabalho, inclusive, complementa, porque você pode disseminar esse conhecimento para um número muito maior, para uma população muito maior de mulheres que não vão precisar de uma teleconsulta, porque se elas aprenderem a fazer o autoexame da mama, elas podem estar repetindo isso constantemente, e isso vai ajudar a detecção precoce, né, das lesões de interesse e de importância tão grande na saúde da mulher, né? Ou seja, no Brasil ainda nós temos grande discrepância entre as chances de atendimento, a descoberta, né, de lesões em estágio precoce. Quer dizer, hoje você pode tratar um câncer de mama e obter a cura se ele for descoberto a tempo e a hora, né? E, portanto, esse seu trabalho é importante e eu fico muito feliz, inclusive, que você, de uma universidade do outro lado do país, esteja participando de uma jornada que está sendo feita aqui no Nordeste, né? Enquanto aqui mesmo no nosso estado, nós temos uma participação muito pequena de pessoas das nossas universidades, não estou falando aqui da UFC, mas das nossas universidades, tá certo? E trazendo um trabalho tão bonito quanto esse. Portanto, temos o maior interesse, você mandou sua apresentação, portanto, os contatos estão aqui, e com certeza nós faremos contatos em futuro breve para que você possa participar conosco de outras possibilidades, de outras coisas, porque eu acho que esse seu trabalho tem que ser mais divulgado, essa tecnologia tem que ser melhor explorada, mais aplicada, trazendo um imenso benefício, sem dúvida, na possibilidade de melhor gerenciamento desse problema que é o câncer de mama no Brasil. Muito obrigado e parabéns a toda a equipe que trabalhou com você. Muito obrigada e boa tarde. Maria Clara, parabéns, você do quarto semestre, né, de medicina de São Paulo, São Caetano do Sul, Itapetininga, é isso? Isso. Pronto, então, professor, no começo do curso já está tendo, né, essa experiência e essa vontade, né, de fazer pesquisa e numa área tão necessitada aqui no nosso país. Parabéns, Maria Clara, pelo trabalho realizado, pela pesquisa feita, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui, chamando mais um trabalho. Lembrando que, se você puder ficar aqui até o final, a gente vai fazer o sorteio, né, dos cursos de inteligência artificial, né? São 3 meses. Está conosco também a Bruna Moraes. Seja bem-vinda, Bruna Moraes. Boa tarde, muito obrigada. Eu compartilho aqui a tela, né? Isso, Bruno. No terceiro ícone da esquerda para a direita, você já está com a função de apresentador. É só clicar e vai aparecer compartilhar a tela inteira. E clicando você já consegue compartilhar com a gente. Espera aí. O terceiro link. Aqui tem um que é compartilhar tela. Pronto, compartilhar tela. Isso mesmo, é o terceiro botão, isso, da esquerda para a direita. Isso. Na parte de baixo tem um microfone e tem a tela. Vocês já estão vendo? Isso, pronto, isso, ótimo. Iniciou o compartilhamento. Pronto. Agora você coloca o modo de apresentação. Tudo ok? Vou começar aqui a apontar. Não, só precisa colocar no modo de apresentação. Ele não... Já tá. Aqui pra mim tá. Aqui então colocou no modo de tela cheia, quando quer apresentar no site. Tem que colocar em tela cheia.
Eu pus, tá em tela cheia aqui no meu computador. Ó, peraí. Coloquei de novo. Tá ok? Bruno, aguarde só um instante. Certo. O áudio Bruno, tá bom? você compartilhou. O áudio tá, e o vídeo também. Uhum. Aí você compartilhou a tela inteira ou foi só uma aba? Foi uma aba. Tem que ser tudo. Você cancele o compartilhamento, por gentileza, e compartilhe Certo. novamente, sendo na tela cheia. Porque aqui ele não ficou no modo de apresentação. Separador. Ecrã inteiro, né? Aqui. Isso, então, isso. Compartilhar. Compartilhamento ok, agora no modo de apresentação. Ok? Perfeito, só clique nesse botão ocultar, que está aparecendo bem no meio da... Pronto, agora sim. Pronto? Ok. Pronto, obrigado. Boa tarde, meu nome é Bruna Moraes da Silva, sou aluna do 10º semestre de odontologia na UFC, monitora de cirurgia maxilofacial, orientada, na verdade, pelo professor Alexandre Nogueira, e o título do meu trabalho é A Importância do Projeto Teleodontologia FOIA UFC na Resolução Cirúrgica da Remoção de Corpo Estranho em Seio Maxilar, Relato de Casa. Meu trabalho está separado em introdução, objetivos, metodologia, relato de caso, discussão, conclusão e referências. O projeto Teleodontologia FOIA UFC, ele surgiu em meados de 2022, ainda com a forte influência do distanciamento gerado pelo Covid-19, e ele vem com o objetivo de, nas áreas de cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial e estomatologia, fazer teleconsultas para os pacientes que necessitarem e também interteleconsultas para os profissionais que, de diversas maneiras, têm dúvidas quanto ao diagnóstico e procuram um projeto, especialmente o professor Alexandre, que é um expert nessa área, para dar uma solução. E para ilustrar o funcionamento do projeto, nós trouxemos um relato de um caso de um dente que foi acidentalmente colocado no seio maxilar e pelo paciente, pelo cirurgião, né? E nós trouxemos esse caso. Os objetivos desse trabalho são divulgar o projeto Teleodontologia FOIA UFC e falar sobre a teleodontologia no Brasil e falar sobre a remoção cirúrgica de corpo estranho em seio maxilar. A metodologia que nós usamos foi, nós atendemos o paciente pelo projeto Teleodontologia FOIA UFC, fizemos e registramos o caso, fizemos pesquisa nas bases de dados Cielo e PubMed, mais estudo da legislação atual sobre o caso, e no Cielo nós buscamos com a palavra teleodontologia e achamos 5 artigos dos últimos 5 anos, e no PubMed, Tooth Displaced Maxillary Sinus, nós achamos 39 artigos, dos quais nós selecionamos 4 dos últimos 5 anos, e mais um de 2015. Nesse caso, o paciente nos achou por meio do Instagram, do projeto. Mais na frente vou colocar o QR Code para vocês acessarem. E depois que ele preencheu a ficha, nós vimos a ficha dele, vimos todos os exames que ele já tinha previamente. Nós fizemos o atendimento dele, né? O PLLB, 29 anos de idade, normo sistêmico, sexo masculino, feoderma, ensino superior incompleto. Ele procurou o projeto porque ele estava com muitas dificuldades respiratórias depois que ele teve essa tentativa frustrada da exodontia do seu dente 18, que aconteceu em meados de 2022. Aqui na esquerda nós temos a radiografia do pré-operatório e aqui uma radiografia panorâmica do pós-operatório e aqui 2 imagens da tomografia Cone-Beam, que foi usada para que nós pudéssemos ver onde estava exatamente o dente. O atendimento dele inicialmente foi online e depois nós atendemos presencialmente e fizemos o encaminhamento dele para os exames e só depois ele foi atendido no hospital universitário, no qual os residentes de cirurgia bucomaxilofacial fizeram essa cirurgia aqui que eu descrevi, né? Se chama técnica de Cardiolook, na qual o vestíbulo ele é incisado, é aberta uma janela óssea ali no seu maxilar, aí depois a membrana de Schneider ela é removida porque ela está com a sinusite, né, por conta do corpo estranho. Depois disso, o dente foi excisado, foi removido,
Aí o dente, depois de removido, a janela teve que ser fechada com a tela de titânio e posteriormente ter sido suturado. Na discussão, eu trouxe alguns artigos falando sobre essa temática, né? O primeiro artigo se chama Características e Manejo de Implantes Dentários Deslocados para o Seio Maxilar, uma revisão sistemática. Nessa revisão de 2023, os autores eles viram que, ao longo de 31 anos, mais de 300 pacientes tiveram acidentes com implantes dentários deslocados para o seio maxilar, e desses, em sua maioria, a resolução deu-se por conta da técnica de Calvé-Loux, que também foi utilizada nesse relato de caso. O segundo artigo, Sinusite odontogênica fúngica maxilar, relato de corpo estranho deslocado, é um relato de caso de 2019. Nesse, os autores vão falar que a paciente estava há 6 meses com drenagem supurativa pelo nariz, por conta que uma gutapecha do tratamento endodôntico que ela havia feito havia passado do ápice do dente e tinha sido deslocada para o seu maxilar e estava causando essa sinusite. Então, ela, infelizmente, teve que perder o dente e a gutapecha foi removida por meio de endoscopicamente. O terceiro artigo, sinusite odontogênica. Sinusite crônica de origem odontogênica devido ao deslocamento não diagnosticado de um fragmento de raiz para o seio maxilar e o papel da tomografia Cone-Beam para o sucesso e manejo. Nesse relato de caso de 2018, os autores eles vão falar que foi o primeiro registro de uma raiz mesio-bucal de um primeiro molar superior deslocado para o seio maxilar, causando a sinusite odontogênica. E para que ela fosse localizada, pelo fato de ser muito pequena, a tomografia Cone-Beam foi essencial. E aí eles tiveram que fazer a remoção cirurgicamente desse fragmento e depois fizeram um tratamento endodôntico desse dente. O quarto artigo, né, terceiro molar acidentalmente deslocado para o espaço bucal, relato de 2 casos, é um artigo de 2021, relato de caso, né? Nesse, os autores falam que 2 dentes, abre aspas, foram perdidos para dentro do espaço bucal, só que o importante é o terceiro molar, que estava em íntimo contato com o seio maxilar, causando também a sinusite odontogênica, que era algo que o nosso paciente tinha. Então, qualquer corpo estranho, qualquer coisa que não faça parte do seio maxilar tende a causar isso, que é causa incômodo muito, muito chato para o paciente. O último artigo, né, se chama Um caso simultâneo de extração de dente octópico e remoção de implante dentário do seio maxilar, um relato de caso de 2015. Nele, os autores receberam um paciente de 73 anos que tinha tido um deslocamento do implante para o seio maxilar e também tinha um dente em íntimo contato com o seio maxilar, causando a sinusite, e também tinha uma lesão cística, né? E isso teve que ser removido. Sobre a teleodontologia no Brasil, nós temos como primeiro artigo Teleodontologia no Brasil, uma alternativa viável durante a pandemia de Covid-19, que é um artigo de 2020. Nele fala a respeito da resolução do CFO 226, que na época nos dava aval para que nós fizéssemos telemonitoramento e teleeducação dos pacientes. Então, isso fez com que não se houvesse essa perda de contato total, para que os pacientes continuassem a ter saúde bucal, enfim. O segundo, transformação virtual acelerada pela pandemia de Covid-19 na educação odontológica, uma revisão muito cêntrica do ensino à distância e da teleodontologia. Essa revisão de 2021 fala que o Covid ele quebrou essas barreiras e esse preconceito que havia com relação à educação à distância, e ele propiciou com que, na época, os casos de Covid pudessem reduzir por conta do distanciamento, e também que o tempo de cadeira fosse reduzido, porque uma triagem prévia já estava acontecendo. Terceiro artigo, confiabilidade intra- e interobservador de enfermeiro e cirurgião dentista na avaliação e triagem das condições bucais de idosos institucionalizados, é um artigo original de 2022. Nele, os autores eles treinaram enfermeiros que cuidavam desses idosos institucionalizados para identificar aqueles casos mais graves de periodontite, entre outras questões, né? E os enfermeiros, depois da avaliação, davam uma pontuação, podendo ser de 0 a 16 pontos. Posteriormente, faziam vídeos, enviavam para os dentistas, e a partir disso, eles selecionavam aqueles casos mais graves para serem atendidos pessoalmente, né? O quarto artigo, telemonitoramento da condição de saúde bucal de pessoas com doenças de Parkinson em tempos de Covid-19, é um artigo original de 2022. Nele, pacientes de um projeto
da Universidade Federal de Pernambuco, que tinham Parkinson, receberam telesaúde por meio do projeto, enfim, e posteriormente receberam um questionário que era capaz de avaliar a saúde deles, como que ficou depois dessa telesaúde, né? Já o último artigo fala que tem como título Covid-19, Impacto na Saúde Bucal, uma revisão de 2022, fala que o principal impacto foi que os atendimentos odontológicos durante a pandemia caíram muito drasticamente. Então, a teleodonto ela veio como uma maneira de não parar esse atendimento como um todo e facilitando o acesso à saúde bucal daqueles que mais precisavam. Na conclusão, nós temos que, diante disso tudo, a teleodontologia no nosso país ela precisa ser mais difundida para otimizar, melhorar e facilitar o acesso à saúde oral de qualidade. Ademais, o projeto Teleodonto ele vem para fomentar o uso dessa ferramenta, que pode ser muito útil para nós. E a respeito de remoção de corpos estranhos, pelo fato de as pessoas estarem tendo mais acesso a cirurgias de implante e também cirurgias de êxodo de terceiras molares, tende também a crescer o número, só que com um bom planejamento cirúrgico, essa intercorrência pode diminuir. Então, se nós tivermos um planejamento mais minucioso, isso tende a cair. E o projeto ele foi extremamente importante para facilitar o acesso desse paciente que estava há praticamente 1 ano com essa sinusite, tendo muitos incômodos. E essas são minhas referências. Obrigada. Esse aqui é o QR Code do projeto, para quem quiser seguir. Meu contato e do professor Alexandre. É isso. Então, tem que encerrar, né? Bruna, parabéns aí pela sua apresentação. E obrigada, toda a equipe. É um caso bastante interessante, né? Não sei se é uma coisa muito rara ou não, mas, veja, esse paciente estava realmente passando por um sofrimento muito sério, porque é uma sinusite, ela incomoda, causa realmente muitos distúrbios para a qualidade de vida do paciente. Certamente. E não fosse essa intervenção através de teleodontologia, muito provavelmente esse diagnóstico teria ficado ainda mais difícil de ser elaborado e o paciente talvez tivesse evoluído até para complicações mais sérias que as sinusites maxilares podem produzir. Parabéns e a sua equipe realmente engrandece o trabalho que está sendo feito na Universidade Federal do Ceará. Parabéns aí para a sua equipe, portanto, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tem mais alguém para apresentar hoje à tarde? Só estou vendo aqui o Fernando Portela, mas ele já apresentou. Bom, como não tem mais ninguém, deixa eu ver se tem alguma coisa no YouTube. Pronto, o pessoal está perguntando aqui a questão da frequência, né? Bom, aqui vai ficar gravado, né? Tanto a parte do YouTube como a parte aqui da Rede Nacional de Pesquisa e vai aparecer os nomes, né? Então, se o seu nome estiver na gravação, você está frequente. Então, é bem simples de responder, né? Então, agora a gente vai proceder ao sorteio, né, dos cursos, dos vouchers, né? Que vão ser 5 vouchers, né, para cursos de 3 meses de inteligência artificial. Né? Uma academia é um curso à distância, né, mas renomada na inteligência artificial. Aí a gente fez aqui os papelzinhos, né, e o doutor Luiz Roberto vai tirar aqui e a gente vai ler quem vai ser o primeiro contemplado. Né? Deixa eu ver se está tudo certo. Que apresentaram, doutor, foram 10 pessoas, 10 equipes, né?
10 trabalhos. Né? Inscritos foram 15. Né? Então, as pessoas não apresentaram. Deixa eu... 1, 2, 3, 4. Nós achamos 6, justo 7, 8, que 9, só participem do sorteio desses vouchers as pessoas que apresentaram. Né? Pessoas que não apresentaram, que mandaram os resumos, etc., se inscreveram, mas não apresentaram, eu acho que elas seria até uma coisa, eu acho, injusta com as pessoas que vieram, participaram, se apresentaram e, de uma certa forma, valorizaram o esforço que a gente fez e pelo quinto ano seguido, tornar essa jornada acadêmica de educação em série digital positiva e uma coisa que se insere no calendário da universidade. Né? Esse projeto de extensão. Esse ano, inclusive, nós tivemos muita dificuldade, inclusive por causa da plataforma da universidade, né? Porque cometeram um erro lá e tiraram, né, a JAEG e colocaram no outro local da plataforma que ficou escondido, e a gente entrava e tentava, e ia, e tal, até que eles lá acharam, encontraram e corrigiram o erro que cometeram lá mesmo do setor de administração disso e tudo, certo? Então, tem 2, 4, 6, 8, 10, e nós vamos sortear esses vouchers. São quantos vouchers? 5. Então, nós vamos sortear, dentre esses 10 pessoas, as pessoas que inscreveram e não apresentaram, essas pessoas não vão participar, portanto, do sorteio. Né? Mas depois eles podem receber uma canequinha, comemoração aos 70 anos da universidade, mas os vouchers eu acho que nós não devemos sortear entre, né? Então, nosso amigo aqui, Flávio, já fez aqui os coisinhas, então lá vamos ver quem é o primeiro sorteado. Flávio, anuncia aí o primeiro. Então, o primeiro sorteado aqui eu vou ler, né? Mais ou menos The Oscar Goes By, né? O prêmio vai para... O primeiro vote é Thalita Vitoriano da Silva. Parabéns, Thalita. Ganhou aí um curso de inteligência artificial. Thalita Vitoriano, vou anotar aqui. Thalita Vitoriano da Silva. Depois entre em contato conosco, né, para você receber seu prêmio. Pronto, a Leandra. A Bruna disse aqui. A Bruna deve conhecer a Thalita, né? Ou é do grupo, né? Parabéns. Né? O segundo curso, o segundo voucher vai ser para... Para Marina Regadas, né? Também trabalho muito bom. Marina Regadas, parabéns, você é a segunda contemplada aí com o curso de inteligência artificial. É um curso dado pela IA, né? Pela IA Expert. Né? IA Expert. Bom. Terceiro curso vai ser para... Um minuto. Para o Rodolfo Ricardo. Rodolfo Ricardo também, né, foi contemplado aqui no sorteio. Rodolfo Ricardo. E o quarto aí, professor? Quarto foi a Maria Clara Correia. Também, parabéns, Maria Clara. Maria Clara Correia. E agora vamos ver o último
Filizardo, a última Filizarda, que vai receber também essa lembrança, né, do 5º JAESD. Pronto, a Maria Clara Corrêa está agradecendo aqui. Nada, Maria Clara, você mereceu, se esforçou e apresentou o trabalho de forma exemplar. Bom, a 5ª contemplada é Larissa da Silva. Parabéns, Larissa da Silva. Parabéns. Então, foram esses 5 contemplados aqui no nosso sorteio do 5º JAESD, né? Só reforçando, a Thalita Vitoriano da Silva, a Marina Regadas, o Rodolfo Ricardo, Maria Clara Corrêa e a Larissa da Silva, né? Receberam aí os vouchers dos cursos de inteligência artificial. Você poderia dizer, mas eu não fui contemplado, não deu para que eu pudesse participar e entrar. Mas nós temos aqui ainda umas canequinhas, né? Umas canecas dos 70 anos da UFC. Então, se você se inscreveu, apesar de não ter podido participar ou estar aqui conosco, né? O seu nome está na relação, ainda não tenho aqui para a gente poder sortear, né? Mas a gente vai fazer esse sorteio ainda e pode ser que você ainda receba essa canequinha dos 70 anos da UFC, né? Mas muito mais do que isso é poder estar aqui conosco e não de forma direta, se você não esteve aqui conosco, você vai poder também participar em outras oportunidades. Então, eu gostaria de repassar aqui para o professor doutor Luiz Roberto para as considerações finais. Então, com isso, nós encerramos a 5ª JAESD, não é isso? E quero deixar aqui consignados os meus agradecimentos a todos que puderam participar. Essa jornada, esse ano, foi organizada de uma forma muito rápida, porque teve a greve, teve uma série de dificuldades e passamos por uma série de problemas. Lembrando que, veja, o núcleo aqui tem uma série de atividades muito interessantes, muito importantes, principalmente no campo da educação à distância. Hoje, para vocês terem ideia, nós estamos com cerca de 4.000 alunos em 2 grandes cursos, em 2 grandes ofertas, tanto para o Mais Médicos para o Brasil, quanto para um curso sobre síndromes gripais. E organizar essa jornada realmente é para nós uma vitória, mesmo que com toda a disseminação e divulgação e tudo, nós tenhamos tido uma participação e para nós poderia ter sido maior se as pessoas se atentassem para a importância do uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações, mas aqui a gente tem como norma privilegiar sempre a qualidade e não a quantidade. Quero agradecer a todos, inclusive a nossa equipe técnica que sempre se desvela para oferecer o melhor de nossas instalações e de nossas possibilidades. Um Feliz Natal a todos, um próximo e venturoso Ano Novo de 2025. Paz, saúde e vida longa para todos e para todas que participaram. Muito obrigado. Obrigado a todos.